Abra sua Bíblia aí no Salmo 142. Salmo 142 diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Que a Alcineia desapareça, que a tua glória resplandeça nesse lugar. Fala ao nosso coração, Jesus, aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos, mas aquilo que necessitamos. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um título: liberte-se das prisões emocionais. Neste salmo, Davi está sozinho. Ele está sendo perseguido por Saul e se esconde em uma caverna. Possivelmente a caverna de Adulão. Confirmei aqui com o pastor George. Porque existem historiadores com divergentes opiniões. Ele está esgotado, ele está cansado, ele está desanimado. Em certo sentido, ele está também se sentindo aprisionado. Versículo 7 fala a esse respeito. Ele se sente tão desesperadamente sozinho. Ninguém se preocupa comigo, diz a versão NVI no versículo 4. Uma tradução mais atual diz assim: ninguém se preocupa comigo. Este é o homem segundo o coração de Deus e em um ponto baixo da sua vida. A nossa vida tem altos e baixos. E o problema não é a gente passar por altos e baixos. O problema é nós permanecermos no baixo. Não precisamos nos envergonhar de passarmos por lutas, por tribulações e por vezes estarmos mal. Todos temos momentos em nossas vidas que sentimos falta de esperança, que sentimos desânimo, que muitas vezes nos sentimos sós e até mesmo deprimidos. O que Davi fez naquele momento, aparentemente um momento escuro, um momento sem esperança, Davi buscou a Deus. Naquele ambiente onde existia morte, segundo o pastor George, que era um lugar onde havia morte, havia ossos, restos mortais, ele está totalmente sozinho, deprimido, oprimido. A morte chegou e ele olha para um lado, ele olha para o outro e só vê ossos. Ele vê o quê? A morte. Mas nesse momento que ele está vendo alguma coisa ruim, ele não para, ele simplesmente busca ao Senhor. Ele busca no Senhor porque ele tem confiança no Senhor. Mesmo que ele estivesse duvidando de tudo na sua vida, ele busca ao Senhor. Davi conhece a Deus. Davi conhece o Senhor. Mesmo estando mal, ele clama ao Senhor. Nesses altos e baixos da vida, que eu comecei a pensar agora de tarde, todos nós passamos por altos e baixos, por momentos de dificuldade. No Salmo 57, 7, ele afirma
firmeza no seu coração. O mesmo Davi, no Salmo 57, ele está firme. Tem uma firmeza no coração de Davi. E aí chega no Salmo 142, ele revela ali a sua fraqueza. Ele revela o seu desânimo. Ele estava bem, de repente ele está mal. Segundo o pastor Thomas Tronco, o pastor nos ensinou a sempre citar a pessoa de referência. Esse salmo tem 3 porções medicamentosas. O primeiro, o acesso a Deus na oração. Segundo, a certeza do cuidado de Deus. E terceiro, noção do poder de Deus. Davi sabia, Davi conhecia, Davi tinha experiência com Deus, por isso ele buscou a Deus. E muitas vezes nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, nas nossas prisões emocionais. Por que eu falo de prisões emocionais? Porque tem situações que acontecem na nossa vida que nos paralisam, que tiram a expectativa em Deus, que tira a expectativa de vencer. E Davi naquele momento está deprimido. Ele não vê nenhuma solução aparente. Ele só está vendo caos. Ele procura por alguém e não encontra ninguém. Ele está agora sozinho. E tem momentos da nossa vida, não que não possamos estar sozinhos, mas tem momentos da nossa vida que nós estamos sozinhos. Sabe para quê? Porque Deus precisa tratar conosco. Deus precisa nos levar ao deserto para tratar alguma coisa conosco. Deus precisa nos ensinar através do sofrimento. Deus precisa nos ensinar através da solidão. Solitude é estar sem ninguém. Solidão é um estado maior. Você tem? Quantas vezes não passamos por isso? Temos centenas de pessoas ao nosso redor e muitas vezes parece que você está ali sozinho. Parece que você não tem amigo, parece que os parentes vão embora, parece que os mais íntimos não te procuram mais. Tem momentos que nós estamos sozinhos. Por isso que no versículo 7 ele diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. A alma de Davi agora está encarcerada, está presa. E o primeiro entendimento que nós devemos ter em relação à nossa emoção é que nenhuma emoção é fixa, nenhuma emoção é parada, nenhuma. Eu estou sempre triste, eu estou sempre alegre, eu estou sempre contente, eu estou sempre mal. Não, ela tem várias emoções, vários sentimentos. Nós passamos por diversas ondas nas nossas emoções. Nós precisamos permitir, inclusive, viver essas emoções. Porque quando nós não vivemos, nós reprimimos as emoções. E quando nós reprimimos, nós adoecemos. As prisões emocionais, elas tiram a nossa liberdade. Uma das prisões que pode atingir o ser humano é aquela que aprisiona do lado de dentro. Muitas vezes não tem uma cela, muitas vezes não está atrás de uma grade, mas existem prisões emocionais, grades emocionais invisíveis, que nos paralisam, que nos deixam paralisados diante de uma situação, diante de alguma coisa que nós vivemos. Recebemos palavras, passamos por situações, recebemos notícias ruins, passamos por momentos difíceis e que muitas vezes nos decepcionam. Decepções aprisionam, frustrações aprisionam. Quem nos fez livres dessas prisões e nos libertou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu em todos os tempos. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para dar a libertação para mim e para você. Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando as nossas emoções estão fragilizadas, já se discute, já se tem cientificamente descritos dizendo que quando você somatiza na sua mente, o seu corpo deflagra enfermidades, doenças cardiovasculares, hipertensão, angina, taquicardia,
doenças gástricas, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, doenças respiratórias, doenças dermatológicas, doenças do sistema nervoso, doenças endocrinológicas, doença das articulações, tendinite, artrite e outras doenças, doenças infecciosas, câncer. Também podemos falar sobre os transtornos mentais e comportamentais que essas doenças trazem. Mas, Alzineia, hoje não é uma aula de psicologia e eu também não quero falar sobre psicologia. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que tudo aquilo que a tua boca não confessa, que tudo aquilo que a tua boca não diz, o teu corpo transforma num cárcere de enfermidades. Pois Jesus veio para nos livrar de todas as enfermidades. Jesus quebra cadeias espirituais. Ele nos tira das amarras e nos faz livres. São verdadeiros sentimentos e emoções que aprisionam as pessoas ao passado. Situações que aconteceram lá atrás, situações que vivemos lá atrás. Decepções, frustrações, problemas familiares, problemas no emprego, a perda de alguém, o luto, a perda de um emprego, a perda de um amigo importante, a perda de um pai, de uma mãe. E muitas vezes nós nos aprisionamos nessas perdas, nesse luto. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vos libertará. Disse-lhe Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus veio para nos resgatar dessas dores, para livrar-nos desses cárceres, dessas prisões que tentam nos paralisar. Talvez a sua história de vida, talvez um abandono, talvez uma mãe que te deixou, talvez um pai que te abandonou, talvez alguém que foi embora e te deixou sozinho. E muitas vezes você guarda isso dentro de você e você não consegue perdoar, você não consegue se livrar. Cadeias invisíveis aparecem na nossa mente. E a primeira prisão que eu gostaria de compartilhar com vocês é a prisão da repressão. Quantas vezes nós nos reprimimos? Quantos sonhos são reprimidos? Somos entulhadores de emoções. Talvez alguém tenha feito engenharia ao invés de estudar música, porque talvez a engenharia desse mais dinheiro. Alguém disse isso. Talvez nós quiséssemos casar com uma pessoa, mas deu errado e você não casou e você anda frustrado até hoje, porque você não se casou com aquela pessoa que você tinha expectativa. E esses sonhos são entulhados, são guardados. Essas emoções são reprimidas. Então, quando você reprime alguma coisa, um sentimento, você vai estar adoecendo. Porque tudo aquilo que acontece na sua alma precisa ser dito, precisa ser falado, precisa ser confessado, senão se torna uma prisão. A segunda prisão que eu gostaria de compartilhar é a prisão da autocondenação. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Todos desejavam apedrejá-la. Nós percebemos que nenhuma pedrada machucaria tanto quanto a que ela mesma estava se dando. Nós temos uma tendência punitiva, uma tendência de autocondenação. E quando nós levamos situações do passado que cometemos e não recebemos a libertação de Deus, nós nos condenamos. Pessoas que passaram por uma situação de um aborto e que passam vidas, anos, dias, tempos, que não se perdoam e diz: não, eu não sou digna, eu não sou digna, eu não sou digna porque cometi esse erro no passado, porque cometi um aborto no passado.
pessoas passam anos assim. Talvez você não imagine o quanto de pessoas passam por essa situação da autocondenação. Elas se condenam. Jesus veio para nos dar liberdade, perdoar os nossos pecados, mas a acusação sobre a mente, a batalha é tão grande na mente, que a pessoa não consegue se ver livre daquela autocondenação. Quando erramos e conhecemos que erramos, temos a chance de aprender com os nossos erros e não nos auto-apedrejar. A terceira prisão é a prisão dos segredos. Segredos sufocam a alma. Existem pessoas que estão encarceradas em segredos e nunca tiveram coragem de contar coisas do passado. Sabe por quê? Porque tem medo de se mostrar. Quando você não se mostra, quando você não confessa, quando você não procura ajuda, quando você não procura alguém que pode orar por você, te abençoar e te dizer que você não precisa viver mais essa vida, porque Jesus Cristo já deu a vida dele por você e já mudou o seu cárcere. Essa pessoa começa a ficar entulhada de segredos. Não posso contar, porque se eu contar, as pessoas vão falar mal de mim. E essa pessoa começa a se aprisionar. Alguma coisa que aconteceu lá atrás, algo errado que você cometeu e que você não tem coragem de comentar. A quarta prisão é a autopiedade, autocomiseração. Eu procurei no dicionário e diz que a autopiedade é um sentimento, uma emoção ou comportamento de pena de si próprio. É a pessoa que está sempre sendo coitadinho o tempo todo. Ele tem pena dele o tempo todo. Acontece alguma coisa, ele está sempre naquela situação de vítima. Tenham pena de mim, tenham pena de mim. Olha, eu sou um coitado. Olha, aconteceu isso na minha vida, eu estou fazendo isso porque algo aconteceu comigo no passado. Essa pessoa, ela vai se destruindo embaixo desses escombros de autopiedade. Ele deixa de sonhar os sonhos que Deus colocou no seu coração para viver a autopiedade. Onde ele chega, ele quer ser coitado. Onde ele chega, ele quer contar das histórias do passado para que as pessoas sintam pena dele. Você já viu gente assim? Eu já vi. Somos autores da nossa história. Vocês lembram de Jabes? Outro dia eu preguei sobre a oração de Jabes. Ele nasceu amaldiçoado, mas ele reescreveu a sua própria história. A quinta prisão é a frustração. A frustração, por um lado, é boa, porque a frustração tira a ilusão. Porque muitas vezes estamos iludidos com alguma coisa e muitas vezes aquilo não é verdade. Então a frustração, quando aquilo não acontece, acaba tendo uma desilusão. Mas muitas pessoas, quando passam pelo processo de frustração, param. Talvez você esperava que fosse um ótimo funcionário e foi demitido. Talvez você esperava que aquela pessoa fosse leal e essa pessoa foi desleal. Talvez você tivesse certeza que aquele negócio seria um sucesso e o negócio faliu. Você tinha certeza que aquele namoro te levaria até o altar e não aconteceu. Você achou que seria feliz no novo emprego e não foi, sofreu uma grande decepção. Você achou que os amigos estariam com você em todo lugar, em qualquer circunstância. Sabe quando você acredita que as pessoas estarão com você todos os dias e muitas vezes eles não estarão? Tem momentos que vão virar as costas. Você achou que seria uma pessoa mais feliz do mundo. E aí você não encontra felicidade. E você se torna uma pessoa frustrada. E a pessoa frustrada, ela começa sempre a dizer: não é para mim, isso não é para mim, casamento não é para mim, esse negócio de família não é para mim, essa coisa de família não é para mim. Eu ouço no consultório: essa coisa de família, casamento não é para mim.
Tudo que eu tentei deu errado. Tudo que eu tentei, nada deu certo. Essa pessoa está tão frustrada que ela não consegue enxergar aquilo que Deus quer fazer por ela. Então ela se torna o quê? Um prisioneiro. Ela está presa dentro de 4 paredes invisíveis, porque está frustrado e não sabe lidar com essa frustração. O pecado condena o homem. A humanidade tem uma dívida espiritual. Satanás é o nosso acusador, diz em Apocalipse 12:10. Ele não cessa de lançar no rosto a culpa, aquilo que mas você não era pastor, mas você não era fulano de tal, mas você não fazia isso, você não estava na frente na liderança, você não estava ali como gestor. Totalmente, Satanás joga totalmente, todos os dias, culpas, acusações sobre a nossa mente, porque na nossa mente existe uma grande batalha. E alguém vai vencer. Vai vencer aquele que conhecer a palavra e confessar a palavra e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu passado não me condena mais. Jesus já veio para me libertar, para me curar, para me transformar. Então nesse momento de batalha na sua mente, você precisa dizer: eu sei em quem tenho crido, e por minha causa ele se levantará. Ei, tá entendendo, manancial? Romanos 5 fala: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Nós estamos em guerra. Ontem aqui nas guerreiras de oração, nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Nós estamos vivendo um período de guerra, onde a igreja precisa ser igreja, onde a igreja precisa se levantar. Você não pode ser apenas um religioso que vem à igreja. Você precisa fazer valer a palavra de Deus fora da igreja. Aqui nós recebemos, aqui nós buscamos, mas é lá fora que a igreja precisa impactar o mundo com o nosso comportamento. Eu ouvi o pastor Luciano Subirá, a gente sempre ouve muito lá em casa. E hoje a gente estava ouvindo e ele disse que numa pesquisa que foi feita, esqueci o nome da instituição que fez a pesquisa, mas ele diz que o maior testemunho, a maior salvação de almas é através do nosso comportamento. É um familiar que vai levar Jesus a alguém. Porque na hora da dificuldade, você vai chegar na hora da adversidade. Ei, meu irmão, minha amiga, vem cá, eu quero te levar a Jesus, eu quero te apresentar a Jesus. Então você é o instrumento, eu também. Nós somos instrumentos de cura, de libertação e de salvação para a vida de alguém. A gente não vem aqui só para sentar aqui nesse templo, no ar-condicionado. A gente não vem aqui só para o pastor ver que a gente está aqui na igreja. A gente vem aqui na igreja para receber a palavra, para viver a palavra e ser a luz lá fora na escuridão. Manancial, nós fomos chamados para sermos curados, libertos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, para impactar o mundo com o nosso comportamento. Hoje ele está lá atrás. Glória a Deus. Geralmente ele senta aqui. Mas do que nós temos que nos libertar? O psicólogo tem uma percepção. Nós temos que nos libertar das maldições hereditárias, das maldições familiares. O diabo quer que sejamos perpetuados, que sejam perpetuados em nossa vida. E nas nossas futuras gerações, as desgraças que ele plantou nos nossos antepassados. Você vê que existem histórias que se repetem. Você pode perceber que alguém, quando não reconhece que Jesus Cristo pode modificar o seu caos, vem repetindo história. Meu bisavô foi assim, meu tataravô foi assim,
Meu avô foi assim, a ordem contrária. Meu pai e minha mãe foi assim. Na minha casa também é assim. Coisas que nós aprendemos, comportamentos que nós aprendemos, coisa que nós vemos, coisas que passamos. E essas maldições, elas vêm seguindo até o dia que a gente encontra Jesus. Pobreza. Todo mundo foi pobre. Eu não posso ter dinheiro, você pode ter dinheiro. O dinheiro é que não pode ter você. A falta de estudo, não, na minha casa ninguém estudou, não vou estudar também. Vícios, todo mundo fuma. Meu avô usava drogas, meu pai usava drogas, e eu agora também na nossa casa estamos usando drogas. Eu ouço isso o tempo todo. Desistências, violência doméstica, não ter um projeto de vida, divórcios, medo de assumir compromissos e responsabilidades. Isso são prisões que param a nossa vida, para a nossa história, porque nós começamos a acreditar que isso é real, que você não tem direito de viver o novo em Deus. E muitas pessoas estão encarceradas, estão aprisionadas nessas mentiras de Satanás. Muitas pessoas. E é bom lembrar que quem está aprisionado exteriormente por barras de ferros, alguém que está na cadeia, ainda pode ser livre para pensar e sentir. Mas quem é prisioneiro interiormente, na sua emoção, no âmago da sua alma, no âmago das suas emoções, além de perder a liberdade de sentir, também perde o encanto pela vida. Nunca tivemos numa sociedade tantas pessoas sem encanto pela vida. Nunca tivemos tantas pessoas com tantas coisas vazias. Nunca tivemos pessoas com tanto dinheiro sem felicidade. Nunca tivemos tantas pessoas aprisionadas ao medo. Nunca tivemos um tempo de pessoas que não conseguem reagir, pessoas que paralisam diante de uma situação, de uma mentira de Satanás. Sabe por quê? Não tem condições, tem medo de resistir ao diabo. Mas a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu preciso reagir, que eu preciso ir para cima, que eu tenho que ir para cima. Eu vou resistir, eu vou colocar minha armadura e eu vou para a guerra, e eu vou lutar, e eu vou para cima. E é isso que Jesus chama a igreja nesse tempo: resistir ao diabo, porque ele vai fugir de vocês. O grande problema é que parece que nós estamos correndo dele. O grande problema é que ele faz páreo e a gente não tem a palavra para resistir, porque o que nos faz resistir é a palavra. Nós vencemos o inimigo através da palavra. Nós vencemos o inimigo através da palavra. Mas se você está sem palavra dentro da sua vida, você não vai passar no dia mal. Por isso a gente tem que ter a palavra e a oração. Uma das estratégias de Satanás é atacar o homem no seu emocional. O maior número, maior indicador de depressão em todos os tempos. Disseram que seria a AIDS que mataria, que tiraria a vida das pessoas. E não foi a AIDS. Maior indicador de mortes hoje é a depressão, é o vazio. É o vazio existencial. É você ter e nunca estar feliz com o que você tem. Você tem uma casa, você não está feliz com a casa. Você compra um carro novo, você não está feliz com o carro. Você ganhou um aumento salarial e você nunca está feliz com o aumento salarial. Você está sempre vazio. Parece que nada alegra a sua alma, nada alegra as suas emoções. Nesse momento, por causa dessas prisões, hoje cresce o número de pessoas deprimidas, depressivas, a síndrome do pânico, pessoas que não saem de casa. Após essa pandemia, nós temos que ter o cuidado sim, temos que colocar a máscara, temos que usar o álcool gel, lavar as mãos. Mas o que acontece? Muitas pessoas se tornaram escravas, prisioneiras de um vírus. Muitas pessoas, muitas.
E pessoas que acreditam que vão morrer. E eu digo sempre para as pessoas que têm medo que vão morrer: todo mundo vai morrer um dia, inclusive eu. Mas eu só vou morrer o dia que Jesus me chamar. E o dia que Jesus me chamar, eu vou estar alegre porque eu vou encontrar com o Senhor. Mas a gente esqueceu disso, porque a gente não fala mais sobre céu. O pastor Marco gosta de falar sobre céu. O pastor Marco gosta de dizer a respeito das regiões celestiais, do compromisso que a igreja tem. Queridos, nós precisamos falar sobre céu, sim. O céu é tomado à força e nós só iremos para lá quando Jesus nos chamar. Então não é o medo, não é o pânico, não é um vírus que vai nos paralisar. Sabe por quê? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ei! Nada vai nos paralisar. Estou quase acabando. Olha que esse é o objetivo hoje. As prisões emocionais são quebradas quando um desejo de libertação se completa. Quando a verdade assume o controle da nossa vida. Quando eu faço uso da mente de Cristo. A mente é chamada campo de batalha. Tudo acontece aqui. Você está aqui. Tem gente que está aqui. O corpo está aqui, está olhando para mim, mas está pensando em coisas em casa. Tem gente que está aqui, mas está questionando: será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Tem gente que está aqui, mas diz: mas eu não consigo. A batalha está sendo travada. Quando nós estamos aqui no altar ministrando a palavra, eu fiquei a tarde toda, hoje eu fiz almoço, meu marido ficou tão feliz. Amor, hoje eu fiz, aleluia. O terremoto aconteceu. Oh, glória a Deus. Nós vamos comer o restinho, né, amor? Ah, meu Deus. A batalha, o que isso tinha a ver? Nada a ver. A batalha começa na mente. Nós estamos aqui, mas enquanto estamos aqui, o diabo vai lançando dardos inflamados para tirar a nossa atenção e o nosso foco naquilo que Deus quer fazer. Então nós precisamos dizer na hora da batalha, na hora da adversidade, eu tenho que dizer: eu tenho a mente de Cristo, 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 eu tenho a mente de Cristo. Ei, Satanás está te afrontando, eu tenho a mente de Cristo, mas está tudo dando errado, eu tenho a mente de Cristo, mas meu pai foi embora, eu tenho a mente de Cristo, mas meu pai me abandonou, eu tenho a mente de Cristo. É nessa hora da batalha que você precisa dizer: quem vai vencer dentro de você? Eita, igreja! Quem vai vencer? Quem vai vencer? Você quer ser livre? Você pode ser livre pelo poder da cruz. Você pode ser livre com uma vida de comunhão com o Espírito Santo, adorando, crendo. Você pode ser livre dessas prisões. Jesus disse que estaria conosco. Atos 16, 25 ao 26. Coloque por gentileza. Diz assim a palavra, 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Preste atenção, manancial. E foram soltas as prisões de todos. É na hora da adversidade, é na hora do dia mal, que a gente tem que dizer quem vai vencer. É na hora que a coisa está acontecendo. Agora eu posso andar um pouquinho? Amém. É na hora da adversidade que a gente precisa dizer, até aqui, quem vai vencer?
É na hora do dia mau, é na hora que a tua mente está sendo afligida, que você precisa dizer quem vai vencer. Eu vi um filme que a policial do FBI, ela dizia para a menina assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome no telefone? Qual é o seu nome? Diga seu nome, seu sobrenome. E a menina ficava pensando: diga qual é o seu nome e seu sobrenome. E aquela menina, todas as vezes que ela estava em confusão mental, ela começava a dizer o nome e o sobrenome dela. E aí eu gostaria de parafrasear nesse filme. Eu quero fazer qual autora do filme? Eu quero dizer: na hora que a adversidade chegar para você, na hora que o dia mau chegar na tua casa, na hora que a batalha vier sobre a tua mente, você vai dizer teu nome e sobrenome. Você vai dizer: eu sou Alzineia, filha do Deus Altíssimo. O nome do meu Senhor é Jesus Cristo. O nome do meu Senhor é Jesus Cristo. Ei, manancial, tá acordado aí ou tá dormindo? O teu nome e sobrenome é Jesus Cristo. O teu nome e sobrenome é Jesus Cristo. O teu nome e sobrenome é Jesus Cristo. Naquele momento que Paulo e Silas cantavam, naquele momento que eles estavam clamando, naquele momento que eles estavam cantando e eles estavam em oração, as cadeias foram abertas. As cadeias vão responder. Entenda de uma vez: as cadeias terão que cair quando você começar, no meio da prova, a cantar, no meio da adversidade, cantar. Ei, tá maluca? Tô maluca sim. Na hora da adversidade eu vou cantar. Na hora da batalha eu vou dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o meu socorro, o teu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Ei, tá dormindo? Meu Deus, aleluia. É na hora da adversidade que a gente tem que mostrar quem é o nosso Deus. Glória a Jesus. Tá lá no trabalho, tá passando por lutas, mostra quem é teu Deus. Eita, Deus. Adriana, para vencer, tem que colocar Deus. Eu vou vender aquela casa, eu vou vender aquela casa. Na hora da adversidade, quando tudo parece que está paralisado, o céu parece de bronze, parece que nada está acontecendo, mas eu quero te lembrar que Jesus Cristo não te abandonou e que Ele diz assim: eu estou levantando você, meu filho. Eu te levei nesse deserto para te ensinar. Eu te levei a esse deserto para transformar você. Eu te levei a essa situação para você entender que eu sou o Senhor da tua vida. E na hora que as prisões começarem a se levantar, você vai levantar mais alto ainda. Elas vão tentar, elas vão começar. Há problema no trabalho, há problema na família, há problema na igreja. A hora que essas prisões, a hora que esses problemas começarem a aparecer, você vai dizer: eu tenho nome, eu tenho nome, eu tenho sobrenome, Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Prisões caiam agora, prisões caiam agora. Sejam intimidados todo inimigo de Deus. E eles vão fugir pelos 7 caminhos. Pelos 7 caminhos. Você está entendendo aí? Você está entendendo aí? Tem uma presença grande aqui nesse lugar. Tem uma presença grande aqui nesse lugar. Se você pudesse sentir a graça que eu estou sentindo, se você pudesse sentir a graça que eu estou sentindo aqui, se você pudesse, se você pudesse entender que você veio aqui para entender que você é filho, que você que ainda não fez um compromisso com Deus vai fazer nessa noite. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador vai aceitar nessa noite. Você que está ferido